Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, ainda em relação às listas, nós podemos trabalhar elas, manipular os dados da forma que nós acharmos melhor. Então, nós vamos utilizar aquele mesmo exemplo da lista que a gente estava fazendo para fazer algumas alterações, né? Vocês notem que lá a gente já conseguiu fazer com que ele mostre, né, os valores da lista, tá? Mas existem outras maneiras também da gente trabalhar com elas. Por exemplo, eu vou deixar a nossa lista que foi criada, tá? Como eu falei para vocês também, a lista eu posso adicionar tipos de dados diferentes, tá? No caso aqui, ó. Esse tipo de dado aqui, ele é um tipo inteiro, tá? Então, eu posso deixar esse valor aqui dentro da minha lista de nomes, eu posso adicionar um valor numérico e ele vai mostrar também, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui print, imprimir nomes, tá? Ele mostra os valores que eu tenho aqui, tá? Então, a ideia de se trabalhar em lista é o seguinte: nós vimos que para que eu mostre um determinado valor, né, eu preciso dizer qual é o índice que ele tem. Então, por exemplo, se eu quiser mostrar o primeiro valor da lista, eu simplesmente preciso mostrar qual é o índice que ele tem aqui. Então, quando eu coloco dessa forma, tá, eu vou colocar Shift F10, eu estou fazendo uma busca. Tá? Então, o meu primeiro item da minha lista, né, é o item 1, tá? Que está justamente no índice 0. Eu posso verificar também alguns valores, por exemplo, se eu não sei, né, qual é o último elemento da minha lista e eu quiser mostrar ele, eu posso utilizar aqui o "-1", tá? Que ele vai retornar para mim o último elemento da minha lista. Digamos que eu tenha milhões de dados dentro dessa minha lista, aí eu quero saber qual é o último. Então, eu não sei a numeração, não foi eu que fiz o cadastro, não foi eu que fiz a relação dessa lista. Então, se eu quiser saber qual é o último elemento dessa lista, eu coloco "-1" e ele vai retornar quem é o último, que no meu caso aqui é João. Tá? A outra situação, por exemplo, se eu quiser saber quem é o segundo item depois do último, no caso o penúltimo item, né? Eu só coloco "-2", tá? E ele vai retornar aqui, ó. Então, o penúltimo item da lista, né, será José. E assim por diante, eu posso fazer a mesma coisa, tá? Relacionado também se eu quiser localizar, por exemplo, o terceiro item da lista, tá? E assim sucessivamente. Então, para que eu localize o primeiro, eu já sei que é o 0. Para que eu localize o último, né, eu já sei que eu utilizo o "-1" e eu vou localizar o final da minha lista, né? E à medida que eu for querendo localizar outros valores, eu vou adicionando. Tá? Se eu quiser saber, por exemplo, quem é o terceiro item a partir do último, né, eu posso colocar também "-3" e assim sucessivamente. Ele vai mostrando todos os elementos da lista que eu preciso. Tá? Então, essas são algumas formas de trazer esses elementos. Eu posso também fazer alterações, eu posso alterar elementos, eu posso, além de alterar, eu posso acrescentar, eu posso remover itens da lista, e é o que nós vamos fazer agora. Então, esse primeiro caso aqui, tá, eu estou retornando o nome Maria, que na verdade é o meu segundo item, né? Mas de trás para frente ele é o terceiro. Tá? Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar aqui em nomes, eu posso, por exemplo, alterar o nome de Maria para outro nome, por exemplo. Como que eu faço isso? Eu simplesmente venho aqui, nomes, localizo, pego o índice dele, que é o índice 01, tá? E vou alterar o nome dele para Joana, por exemplo. Tá? Fazendo isso, eu simplesmente estou alterando o elemento da minha lista. E eu vou adicionar de novo aqui, tá? Por exemplo, o print, para ele retornar para mim, né, os nomes e o endereço que eu peguei, que é o 1. Então, Ctrl S e Shift F10. Tá? Então, ele vai trazer aqui, ó, Joana. Tá? Ele vai mostrar aqui, da forma que eu fiz, Maria, por quê? Porque a gente trabalha com... ele vai executar, por exemplo, quando eu criei a lista, né, não tinha feito alteração, ele trouxe para mim a Maria, que é o "-3". Tá? Aqui eu fiz a alteração
em nomes, né, eu alterei o 1 que era Maria, né, por Joana. Tá? Então ele vai trazer para mim aqui o segundo nome que é Joana. A mesma coisa acontece aqui. Então, digamos, só para não confundir, tá? Ele vai trazer para mim aqui esse elemento. Ó. Notem que o mesmo elemento que eu fiz, eu apenas aqui eu exibi ele, né, que era Maria. Aqui embaixo, né, eu fiz a alteração do nome, tá? E aqui eu exibi o nome que foi alterado. Então eu só alterei o nome de Joana por Maria. Para ficar mais fácil, eu vou colocar assim, original, tá? Original. E aqui embaixo eu vou colocar alterado. Para ficar mais fácil a visualização. Então, Shift F10, tá? Original é Maria e alterado é Joana. Tá? O nome que eu fiz a alteração. Ctrl S, Shift F10. Tá? Então, eu fiz a alteração aqui. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é acrescentar elementos. Eu posso acrescentar elementos dentro da própria lista, né? Ou então, depois que a própria lista já foi criada, eu posso adicionar elementos ao final dessa lista. Tá? Por exemplo, eu posso acrescentar aqui, utilizando, por exemplo, nomes, ponto, append, né, que é o métodozinho aqui, e eu vou adicionar mais um aqui, que é chamado Isaac. Tá? Vou salvar, Ctrl S, Shift e vou colocar para ele exibir a lista de novo. Vou imprimir aqui, print, nomes. Eu vou Shift F10, tá? Então aqui ó, ele vai exibir. No original, né, eu tinha Maria, que era como... Eu vou até colocar aqui, para exibir a lista normal, print, nomes. Né? A lista da forma que eu criei. Né? Então, a lista da forma que eu criei estava aqui. Ó. Igual exatamente está aqui. Maria, Maria, José e João. Tá? Na original aqui estava o nome Maria, eu alterei para o nome Joana. Tá? Então, na segunda lista, eu vou ter, depois que eu fiz a adição, né, eu fiz a adição de Isaac, ela fez aqui, ó, adicionei, né, ficou o 1, a alteração que eu fiz, que era Joana, né, e mais a adição que eu fiz, que é o Isaac. Tá? Uma outra forma também que eu posso utilizar, eu posso fazer a adição, né, essa aqui, com append, eu faço a adição apenas no final. Tá? Eu estou inserindo um determinado item no final. Se eu quiser fazer a inserção de um determinado item em qualquer elemento, tá? Ou em qualquer posição da minha lista, eu posso utilizar um insert. Tá? Basta que eu diga qual a posição que eu quero colocar. Então, por exemplo, nomes.insert. Tá? Aí eu vou colocar a posição que eu quero. Digamos que eu vou querer adicionar ele não no final, né? Eu quero acrescentar ele depois, antes de Maria. Tá? Então eu já tenho o primeiro elemento, que é o 0, que o elemento 0, que é o 1, tá? E tem o elemento 1, que é Maria. Tá? Eu vou adicionar ele antes do número 1. Tá? Eu vou adicionar ele antes do número 1 para a gente não confundir. Tá? Então aqui eu vou inserir ele no índice 0. Tá? E o valor que eu vou inserir aqui será Ribamar. Certo? Vou dar um Ctrl S aqui. Aqui eu preciso dar um espaçozinho. E aqui embaixo eu vou colocar novamente para imprimir. Print nomes. Tá? Para não ficar tão complicado, tão feio, eu vou fazer o seguinte, eu vou só colocar aqui. O nomezinho. Inserindo
em qualquer posição. Inserindo em qualquer posição. Tá? Então, eu vou ter, tá, inserindo em qualquer posição. Esse append aqui, ele é inserindo no final. Inserindo no final, tá? Então vamos ver qual é a diferença aqui. Vamos lá. Claro, ele vai deslocar a... Opa! Assim, é porque está dizendo que lá na linha 7, tá, o elemento não é string. Então, como a gente está fazendo a combinação, eu tinha esquecido, a gente tem que colocar aqui o str, né, para fazer a conversão. Tá? Aqui é a mesma coisa. Detalhes. Mas é assim mesmo, viu, pessoal? Erros acontecem. Tá? E aqui o sinalzinho de mais para concatenar. Tá? Sumiu o errozinho lá. Vou dar Shift F10. Tá? Ele vai mostrar aqui. Vamos fazer a leitura dos nossos dados aqui. Então, a primeira, minha lista original. Né? Aqui, original era Maria, depois eu alterei ela para Joana. Né? Aqui eu fiz a inserção no final, que era eu inseri o Isaac utilizando append. Tá? E aqui eu inseri em qualquer posição. No caso, eu inseri no índice 0. Tá? Então, ele posicionou os outros elementos mais à frente. Tá? Então, o que nós fizemos aqui foi isso. A gente fez a manipulação dessa nossa lista, né? Fazendo inserções, tá? No início, né? Fazendo alterações por enquanto. Depois nós fizemos inserção no final, utilizando o método append. Tá? Depois nós fizemos inserção em qualquer posição, utilizando o método insert. Então, basta que eu escolha a posição que eu quero inserir através do primeiro parâmetro, que é o número do índice que eu quero inserir, e o nome do elemento que eu quero adicionar. Então, esse método aqui, vocês notem que, diferentemente do método append, né, ele recebe dois parâmetros. Né? Esse append ele recebe um, que é justamente o elemento, porque como ele vai adicionar no final, né, então eu não preciso dizer qual a posição que ele precisa adicionar esse elemento. Já o insert, ele é diferente, ele precisa de dois parâmetros. Um é a posição do elemento, né, que eu quero inserir, e dois é o nome ou o objeto que eu preciso fazer a inserção. Tá? A outra questão, né, que eu preciso fazer também, né, é a parte da remoção dos elementos. Tá? Quando eu utilizo eu posso utilizar para fazer remoção tanto de elementos permanentemente da minha lista, ou eu posso fazer a remoção e depois utilizar esse elemento para esse dado para uma determinada para exibir o dado, por exemplo, qual foi o dado que foi excluído da lista. Então, digamos o seguinte, ó, digamos que eu quero excluir, né, um dado, mas eu quero depois mostrar esse dado, usar esse dado de uma outra forma. Tá? Então, primeiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar nomes, tá? E para excluir um dado e depois utilizar ele novamente, eu vou utilizar o pop. Tá? O métodozinho chamado pop. Tá? Esse método pop, ele vai excluir o elemento, tá? Mas eu posso utilizar ele depois. Por exemplo, eu posso pegar esse valor aqui, ó, e criar uma variável e dizer assim, vou armazenar ela dentro de nome excluído. Tá? Que vai receber pop do índice 0. Então ele vai excluir quem aqui da lista? Ele vai retirar Ribamar. Né? Então, eu vou imprimir minha lista novamente de nomes. Tá? E vocês vão ver que ele vai retirar o meu elemento da lista. Ele está marcando um erro aqui. Eu vou já ver que erro é esse.
Tá? Então, o que ele fez aqui? Ó? Ele simplesmente ele retirou, né? Ele retirou o Ribamar da minha lista, tá? Mas ele retirou, mas eu posso utilizar o nome Ribamar de novo, tá? Eu posso dizer assim, ó, que eu posso utilizar aqui print, né? O nome excluído, aspasinho, o nome excluído foi, dois pontos, mais, eu não preciso desse espaço, dois pontos, mais nome excluído. Tá? Colocar Shift F10, ele vai mostrar aqui. Ó. O nome excluído foi Ribamar. Tá? Então ele diminuiu o tamanho da minha lista, né? Mas ele retornou aqui dizendo qual foi o nome que foi excluído. Isso aqui vai acontecer, por exemplo, quando eu preciso tirar um determinado usuário de uma determinada lista, né? E talvez adicionar esse usuário em um outro local. Então é interessante que eu consiga armazenar esse determinado elemento. Tá? A outra coisa, eu posso eliminar, retirar esse elemento, né? Eu posso retirar esse elemento da lista permanentemente, tá? Eu posso utilizar para isso o del. Por exemplo, vou usar del, né? Mais o nome da minha lista. Então, nomes. E o índice que eu quero excluir. Digamos que eu vou excluir esse número 1, que está aparecendo aí. Tá? Então, ele agora é o índice 0, né? Tá? E eu vou printar aqui excluindo com del. Vou colocar mais aqui. str e nomes. Vou salvar. Vou colocar para imprimir. Shift F10. Tá? Eu coloquei com 2 L's. Deixa eu apagar aqui. Shift F10. Tá? Então aqui, ó, eu tenho, notem, até aqui eu tinha, ó, eu fiz aqui a inserção no final, inseri Isaac. Eu fiz aqui a inserção em qualquer posição, inseri Ribamar na primeira lista. Tá? Depois eu excluí o Ribamar, né, utilizando o método pop. Tá? Eu excluí o Ribamar utilizando o método pop. E depois eu peguei e utilizei ele para fazer isso. Tá? Uma outra função do método pop é ir aqui embaixo, né? Eu excluí utilizando o del. Então, quando eu excluo utilizando o del, não tenho a possibilidade de mostrar ele da mesma forma que eu fiz utilizando o método pop. O método pop, pessoal, ele é interessante a gente falar, porque o método pop, se eu não colocar nenhum parâmetro para ele, no nosso caso aqui a gente adicionou o parâmetro 0, que era justamente para que eu pudesse utilizar o elemento, né? Se eu não colocar nenhum parâmetro para o método pop, por exemplo, eu colocar aqui nomes.pop, tá? O que ele vai fazer? Ele vai excluir o elemento, né? O pop ele funciona como se fosse uma pilha, né? Então a pilha ela funciona assim, imagine uma pilha de livros, né? Eu vou colocando um livro em cima do outro, tá? Então o pop ele vai retirar o elemento como se fosse uma pilha. Então o elemento que sai primeiro, tá? É o elemento que está na parte de cima. No nosso caso, quem está na parte de cima da nossa pilha seria, né, deixa eu colocar aqui, ó, quem está na parte de cima da nossa pilha seria Isaac, né, que foi o último que foi acrescentado aqui. Tá? Então, quando eu colocar ele para imprimir aqui, print, tá? Quando eu colocar ele para imprimir aqui utilizando o print, nomes, tá? Vou colocar aqui, excluindo com pop sem parâmetro, tá? E aqui eu vou colocar, né, o str de sempre
excluindo com pop sem parâmetro, tá? Vou colocar Shift F10 e aqui ele vai mostrar. Ó, ele excluiu o último, tá? Porque eu não coloquei parâmetro para ele fazer isso. Mas mesmo assim, eu poderia utilizar, né, ele, tá? Da mesma forma que a gente fez com o Ribamar, né? A gente só armazenava ele dentro de uma variável para ele poder ser chamado novamente, tá? Outra coisa que eu posso fazer também é remover o elemento pelo nome. Tá? Se eu souber qual é o nome do elemento que eu quero remover, eu posso utilizar o nome para fazer isso. Tá? Então, assim, para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou fazer mais esse exemplo. Tá? E depois a gente parte para a organização. Tá? Então, aqui, ó, digamos que eu queira remover, né, o nome José dessa lista. Então, eu posso remover ele, se eu souber o nome, exatamente o nome que está lá, eu posso remover ele pelo nome do elemento. Então, eu vou colocar aqui nomes, tá? Ponto remove, e aqui eu vou colocar José. Tá? E vou colocar aqui para ele imprimir. Print. Eu vou mostrar aqui removendo por nome do elemento. Tá? Mais str. E aqui eu vou colocar nomes para ele mostrar aqui. Tá? Então, se der certo, se o nome for exatamente esse, ele vai remover. Ó, notem que nós removemos aqui o elemento, né, no caso o nome José, que estava aqui. Certo? Então, pessoal, depois vocês deem uma analisada nesse código, tá? E vocês vão verificar tudo que nós fizemos aqui. Tá? Então, o que nós fizemos aqui nessa etapa foi a etapa de alteração e remoção, tá? Com alguns elementos que a gente precisa para fazer essa manipulação de dados. Tá? E notem que não é tão complicado assim. Tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado por enquanto e até.